Boa noite. Mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo até por meio da atitude do seu corpo. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Inicialmente, nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade, pelo amparo, pelo acolhimento e por termos um momento de reflexão no Evangelho do Cristo. Agradecemos também o convite da casa e a vocês que nos emprestam um momento de atenção para esta reflexão. Reflexão que é para vocês e é especialmente para nós mesmos. Agradecemos também o coral. Trabalhamos hoje o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que a gente precisa estar atento ao se observar o Evangelho? Na sua estrutura, do capítulo 1 ao capítulo 6, foi montada assim a base da nossa doutrina, da doutrina do Cristo, da doutrina cristã. Do capítulo 7 em diante, começam as anotações de como é que eu vou vivenciar o cristianismo. Então vocês vão ver que no capítulo 7, ele fala em bem-aventurados os pobres de espírito, falando de humildade. E nós chegamos em seguida ao capítulo 8, que é o segundo capítulo de como fazer. É mais ou menos como se a gente adquirisse um aparelho elétrico, digamos um liquidificador, e eu diria assim, para que serve? Aí eu paro para ver para que serve. Depois, como é que eu vou utilizar este aparelho? E assim é o nosso Evangelho codificado por Allan Kardec. Do capítulo 1 ao capítulo 8, é a estrutura do cristianismo sob a ótica dos espíritos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, do 7 em diante, como fazer este trabalho em nós. Então o capítulo 8 fala em uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Observe este verão a Deus, ver a Deus, não é no sentido que nós enxergamos uma cadeira, um objeto qualquer. Tem um sentido espiritual de ver a Deus. E é isso que a gente vai procurar trazer para vocês e para nós também. Lembrando que uma bem-aventurança é um salmo. A gente já ouviu falar muito nos salmos de Davi. As bem-aventuranças, que fazem parte do Sermão da Montanha, também constituem para nós um salmo, um canto do Cristo, um canto de esperança. Podemos dizer que uma bem-aventurança é uma lista, é um roteiro da vida e do viver, como é o nosso Evangelho. Nosso Evangelho é um manual da vida, um manual do viver. Então nós podemos dizer que uma bem-aventurança é uma lista dos aspectos que nos farão felizes. Lá no primeiro momento em que Jesus enuncia a bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os pobres, os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é ver a Deus? É chegar o mais perto possível de Deus, é chegar o mais perto
daquele que nos criou, e isso se faz pela prática das virtudes. À medida que eu trabalho em minhas virtudes, eu aumento a iluminação do ser espiritual que sou e vou me aproximando cada vez mais de Deus. Isto é ver a Deus. Observe que Jesus, em uma oportunidade, nos disse: eu e o Pai somos um. E muita gente achou que ele estava querendo dizer que ele era Deus. Na verdade, ele entendia e estava em nível de sintonia com o Pai. E isso através da prática do conhecimento e da prática das virtudes. E se ele disse: eu e o Pai somos um, nós também um dia seremos um com Deus, através do conhecimento e da prática das virtudes. Lá no capítulo 8, há uma parte especial, ali são diversas etapas, diversos ensinos. Um deles fala das criancinhas. Em uma certa oportunidade, Jesus estava com seus discípulos e um grupo de crianças chegou a ele. Os discípulos começaram a afastar as crianças de perto do mestre, como que a gente diria assim, está perturbando o ambiente, está perturbando o mestre. E aí a fala portentosa do Cristo: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, não as impeçam de vir a mim, pois o reino de Deus é para os que se lhe assemelham. Observe que ele não disse que o reino dos céus é para as criancinhas, é para os que se assemelham a uma criança. Então, o que é se assemelhar a uma criança? Veja que Jesus acrescenta: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entra no reino de Deus. Observe que a gente grifou uma criancinha, a gente grifou uma criança. Por quê? Porque uma criança também, ao observar o ser pequenino, nós não entendemos exatamente e não sabemos exatamente o ser espiritual que está ali. Pode ser um espírito de muita idade, mas aqui é um simbolismo trazido pelo Cristo, daquilo que a criança representa. Então Jesus nos traz e nos toma este momento de nossa vivência como crianças, como exemplo, um símbolo de pureza. Então nós vemos uma criança, não vemos maldade naquilo que ela diz, naquilo que ela faz, naquelas atitudes, nas suas falas. Então nós entendemos que ali estaria simbolicamente a pureza. No primeiro momento, na primeira infância, a criança é muito receptiva aos ensinamentos, à educação, ao trabalho espiritual que se vem a fazer com ela. Por isso Jesus toma a infância como símbolo de pureza, da simplicidade, da humildade. Lembra que a gente falou agora há pouco? Começou Allan Kardec a nos trazer, depois do capítulo 7, como vivenciar as virtudes, como eu trabalho em minhas virtudes para chegar ao reino dos céus. E ali ele já começa a falar da humildade e da simplicidade, que é a base de todas as demais virtudes. Então, na visão simbólica trazida pelo Cristo, do nosso momento de infância, é um momento de pureza, de simplicidade, de humildade, de não se ter maldade, de não se ter malícia. Às vezes você diz, que tem criança que tem a malícia, mas é porque alguém
trouxe e trabalhou a malícia com esta criança, porque por si só ela não tem malícia. Então nas crianças não existem as malícias que temos nós depois de uma certa idade, de uma adolescência ou de uma fase adulta. Então podemos colocar assim, simbolicamente, as crianças trazem para a gente um exemplo de como devemos ser, a docilidade que devemos ter no trato, de estarmos abertos aos ensinos que a vida nos traz. A criança não tem filtros. A gente até diz, né? A criança chega e fala o que pensa. E realmente ela fala, porque ela não tem filtro. Só com o tempo, com a educação que colocamos a ela, é que os filtros aparecem. Muitos deles realmente são necessários. Mas aqui a gente volta ao que Jesus quis dizer quando trouxe aquela fala: deixar vir a mim as criancinhas, porque ninguém entra no reino dos céus se não tiver o comportamento, a docilidade, a singeleza de que uma criança representa. Um outro item que aparece no capítulo 8, importantíssimo, porque está ligado direto ao título: bem-aventurados os puros de coração. Então aqui se fala na pureza de coração. A pureza de coração significa que devemos tentar trabalhar em nós a superação dos vícios, das dificuldades, das maledicências, das não virtudes. Devemos superar em nós todas aquelas etapas que são contrárias aos ensinos do Cristo. Assim, chegamos um determinado momento numa reunião de pessoas que estão falando mal de alguém, especialmente de um político. Qual é o nosso comportamento? Tentar superar essa vontade de chegar e continuar falando. Vocês não sabem o que eu vi, vocês não sabem o que passou ontem na televisão, nesses fakes que correm por aí. Então, é um vício que temos de encontrar alguém falando mal ou trazendo maledicência e continuarmos nesse trabalho. E Chico nos diz: se você não pode falar o bem, pelo menos cale-se, mantenha o silêncio, não continue com a maledicência. É muito claro para nós um exemplo do Chico, de um padre que falava sempre mal dele na cidadezinha em que ele vivia. E tinha aquelas pessoas que chegavam ao Chico e diziam: Chico, você não sabe que o padre falou de você ontem. O padre falou isso e aquilo outro. E o Chico dizia: ah, é? E acabou a conversa, não deu sequência à conversa. Então a pureza de coração implica para nós em tentarmos superar os nossos vícios, os apegos, esses apegos que temos. O meu carro, a minha casa, a minha mulher, o meu filho, a minha empresa, a minha roupa, sei lá o que mais, nada é nosso, tudo é um empréstimo. Então são os apegos que a materialidade nos torna isso muito forte, e é muito difícil de nos desapegarmos das coisas da matéria. Mas com toda a certeza, à medida que caminharmos trabalhando as virtudes, as coisas da matéria começam a ter cada vez menos valor para nós. Você quer dizer que eu não devo me preocupar com as coisas da matéria? A gente deve trabalhar pelo necessário. Não há problema algum em que eu trabalhe para ter um carro bom, uma casa boa, que eu tenha uma vestimenta boa, que eu tenha um conforto para o meu lar. Não fazer disso a finalidade única de minha vida. Então isso significa, na pureza de coração, a limpeza que podemos e devemos fazer devagar e sempre com os vícios e aquilo que temos
a trabalhar em nosso coração. A pureza de coração também é chamada pureza de consciência. E a gente só atinge essa pureza de coração, esta pureza de consciência, quando compreendeu o ensino e colocou o ensino em prática. Porque de nada vale a gente vir aqui e trazer ensinos maravilhosos, palavras muito bonitas, mas eu não pratico aquilo que eu estou falando. Então eu vou trabalhar em mim o conhecimento e vou colocar esse conhecimento em prática. Relembrando, tudo começa com a humildade, tudo segue no caminho da caridade. Humildade para com nossos atos, humildade para com nossas falhas, caridade para conosco, caridade para com nossas falhas, e só assim eu terei isso para o meu próximo. Eu só posso amar o meu próximo a partir do momento em que eu aprendo a me amar. E aprender a me amar é me aceitar com as dificuldades que tenho. E isso, esta aceitação, só posso fazer através da prática da humildade. E ao praticar a humildade, normalmente eu já estou excluindo todo pensamento de orgulho, de egoísmo e de vaidade. Repetindo o que está no nosso Evangelho, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E a gente precisa ter cuidado, porque a gente fala assim, fulano é muito humilde, e a gente confunde humildade com pobreza. Às vezes a pessoa não é bem financeiramente, e aí ele é o que a gente chamaria de pobre, mas ele pode ser muito orgulhoso. E você encontra pessoas que têm, no aspecto financeiro, uma vida muito boa, e são humildes, são simples, são atenciosos, são caminhantes no ensino do Cristo. Um outro item fala de mãos não lavadas. Quando aconteceu isso? Lá atrás, numa reunião de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos, numa casa de um fariseu, os fariseus notaram que os discípulos não lavavam as mãos quando faziam as refeições. E aquilo era uma prática. É claro que vocês diriam, mas quer dizer que eu não devo lavar as mãos ao fazer as refeições? Isso é de higiene, devemos mesmo. Mas naquele momento, a época do Cristo, isto era uma forma sagrada de adorar a Deus, mas era uma forma exterior, era uma forma na aparência. Então eu lavava as mãos para mostrar que eu respeitava e louvava a Deus, mas mostrar para os outros. Talvez meu coração até dissesse coisas ruins das pessoas que ali estavam. Como esse fariseu começou a pensar de Jesus e dos seus acompanhantes. E Jesus coloca para eles que isso é uma prática exterior, que se trabalha bastante aquilo que aparece e não se trabalha aquilo que está dentro. Então aí há um contraponto entre a formalidade de uma regra e a simplicidade dos ensinos do Cristo. Por quê? Porque davam muito valor ao se colocar uma moeda ou um dinheiro no templo, e se colocava e se batia no peito dizendo: eu estou dando esta esmola, ou estou dando este dinheiro para Deus. E Deus não precisa disso. E quando alguém levava uma moedinha, olha lá aquela ali, uma moedinha, mas a moeda às vezes era tudo que ela tinha, e a gente dá muito daquilo que a gente tem de sobra. Então por isso o formalismo é combatido. Você não precisa de formalidade, por quê? Porque o ensino do Cristo é de simplicidade. E aí colocamos
para nós, já que estamos dizendo assim, a partir do capítulo 7, como é que vamos trabalhar os ensinos do Cristo? Colocamos uma meta. Qual é a meta? Nos melhorarmos, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, isso através da prática das virtudes. Mas para isso devemos estar abertos às leis divinas. E vocês diriam, mas como é que eu vou estar aberto às leis divinas? Procurando trabalhar cada virtude a cada momento de sua vida. Então eu procuro ser tolerante comigo, e aí eu posso ser tolerante com o meu próximo. Eu procuro trabalhar a paciência nas situações em que eu sou cometido, para que aí eu possa ter paciência com o meu próximo. Então eu estou aberto às leis divinas, mesmo que eu não conheça nenhuma delas, mas as virtudes nós conhecemos todas, porque a temos em nosso coração como uma semente que só está esperando um terreno fértil para brotar. A meta é estarmos abertos aos ensinos do Cristo. Vocês vão se lembrar que ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que a gente está falando? Do capítulo 7 em diante. Trabalhar para caminhar cada vez chegando mais perto de Deus. Então temos que estar abertos, de coração bem aberto aos ensinos do Cristo. Isso implica em construir uma obra interior, não é exterior. Construir em mim um ser cada vez melhor, internamente, e não mostrar uma aparência externa, porque isso não tem significado absolutamente nenhum em relação à divindade. A verdadeira pureza está ligado ao momento em que conseguimos nos desarmar dos ressentimentos. Veja, ressentir, tornar a sentir. Então alguém te faz alguma maledicência, alguma maldade, você no primeiro momento fica sentido com isso, mas fica lembrando. Então você está ressentindo. Vamos nos desarmar dos ressentimentos, eles não nos levam a lugar nenhum. Vamos nos desarmar do passado. O passado já foi e já trouxe a aprendizagem que precisava trazer. Vamos tentar diminuir em nós as raivas, os ódios, os sentimentos de vingança. Eu achei interessante uma fala de um amigo palestrante que ele diz assim: não vamos ficar olhando a vida pelo retrovisor, porque pelo retrovisor do carro eu olho o que está lá atrás. Então não vamos ficar olhando os eventos do passado, vamos olhar a vida pelo para-brisa, ou seja, vamos olhar a vida pelo que ela nos traz daqui para frente, os eventos do futuro. Eu trouxe aqui uma história contada pelo Chico, que Emmanuel trouxe a ele. À época do Cristo, um soldado romano se tornou cristão. E como todo mundo daquela época, considerando todo mundo os romanos, queriam prender o Cristo. E eles souberam que aquele soldado romano era cristão. Então prenderam-no e quiseram saber dele onde estava o Cristo, onde poderiam encontrar o Cristo. E a questão para ele foi: onde está Jesus? A resposta dele: vocês querem mesmo saber onde está Jesus? Está dentro do meu coração. Quer saber onde está Jesus? Está dentro do meu coração. Como consideraram isso uma afronta, abriram o seu peito e arrancaram o coração fora àquele momento. E Chico nos conta
que Emmanuel, ou numa determinada época, trouxe este ser até ele. E o Chico diz que a casa toda se iluminou com a luz que saía do seu coração. Então, olha a importância do trabalho desta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Há um outro item que a gente precisa ter bastante cuidado para não interpretar ao pé da letra, que é a influência do pensamento. Porque o pensamento nosso é uma energia que flui, ela vai e ela volta. Então a gente precisa ter muito cuidado com ela. Mas no nosso evangelho, quando se trata da energia do pensamento, nós vemos que a origem não está no cérebro, a origem está no coração, a origem está num sentimento. Então quando eu tenho um sentimento bom, aquilo gera um pensamento bom. Quando eu tenho um sentimento não muito digno, gera ali também um pensamento indigno. E aí você diria, então eu tenho que reprimir os pensamentos? Nunca nosso Evangelho e nunca o Cristo falou em repressão. Mas também a gente não pode deixar que esses sentimentos e pensamentos caminhem livremente. Nós, como seres espirituais, temos o controle do nosso sentir, do nosso pensar, e podemos mudar isso daí em cada momento que quisermos. Quando advir um pensamento ruim, consulte seu coração. Pense numa coisa boa, e aí isso gera um sentimento bom. Pense em algo que te trouxe alegria, então é um sentimento. E isso vai te trazer um pensamento muito bom. E a energia que flui daí será uma energia também muito boa. Toda a energia que emitimos vai e volta a nós. Por isso, bastante cuidado com o que sentimos, pensamos, falamos e agimos. No nosso Evangelho fala sobre o pecado até por pensamento. Então você diria, não quer dizer que eu não posso nem pensar? Você pode, e eu posso, e nós pensamos. Os cientistas dizem que são 95 mil pensamentos por dia. Mas nós temos a opção de controlar esses pensamentos. Quando é um pensamento adverso, substitua-o. Procure uma lembrança boa, e você vai substituir esse pensamento ruim. E lembrando que a palavra pecado não tinha o sentido que nós atribuímos hoje. Quando se fala que pecado é todo e qualquer mau pensamento, temos que lembrar lá atrás que aquilo que se chamou pecado significa, na tradução correta, que alguém errou o alvo. Então, quando eu estou emitindo um pensamento ruim, eu estou errando o alvo. Que alvo? O alvo que é a minha meta, que é o ensino do Cristo, que é caminhar cada vez mais atrás das virtudes, chegar mais perto de Deus. Então, o pecado tem sentido de alguém que erra o alvo. De onde nasce o pensamento? De uma menos-valia nossa, de uma inferioridade ainda que temos, da criança espiritual que ainda somos, ou das desavenças e desgraças da vida. Mas é necessário que cuidemos destes pensamentos, evocando sentimentos bons. Vocês vão ver que toda vez que nós buscamos uma lembrança boa, o nosso ser muda. E o pensamento muda. E a energia ao nosso redor é muito outra. Por isso tem pessoas que você chega perto dele e diz que coisa boa estar perto desta pessoa. Eu me lembro de um amigo que conheceu o Chico que dizia assim: Edgar, você não sabe quanto é bom aplicar um passe no Chico. A pergunta fica assim, quem estava aplicando passe em quem? Mas de verdade o que é? O que emanava do Cristo era uma energia tão boa que a pessoa se sentia muito bem
ao lado dele. E assim, esperamos que as pessoas se sintam quando estiverem perto de nós. Ali no Evangelho também fala do conceito de adultério por pensamento. Adultério não tem o sentido somente da traição do sexo. Adultério é toda atitude contrária às leis de Deus. É toda atitude contrária aos ensinos do Cristo. Isso é o pecado por pensamento. Se vocês se lembrarem, como a gente falou de adultério, eu trouxe o momento em que a mulher pega em adultério foi levada ao Cristo e que queriam apedrejá-la. Depois que todo mundo se foi, e a gente conhece essa passagem, Jesus diz para ela: mulher, cadê os que te condenavam? Eles se foram, Senhor. E mulher, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Veja, como se ele dissesse assim: filha, esse jeito seu não é um jeito bom. Procure fazer diferente. Veja, foi alguém que foi pego no ato do adultério real. E o adultério tem muitas conotações, especialmente nos dias de hoje, quando a gente traz a corrupção muito patente ainda em nossa sociedade. E ela está em todas as faixas sociais. Então a corrupção é um tipo de adultério, é um tipo de pecado, é um tipo de erro de alguém que não pensou exatamente qual o objetivo real desta vida. O que é que o nosso Evangelho nos traz? O Evangelho do Cristo procura que nós façamos em nós a transformação moral. E aí, ao tentar fazer a transformação moral, os sentimentos naturalmente se tornam bons, os pensamentos melhores, as palavras serão boas e as ações melhor ainda. Então a pureza há de estar presente no nosso modo de olhar as pessoas. Veja que agora há pouco eu falei de Jesus. Ele não olhou para a mulher pensando na pecadora. Ele viu o ser espiritual que estava lá e que um dia chegaria a ser um espírito puro. Então, a pureza há de estar presente em nossos olhos, nosso ouvido, nossa boca. Tem um ditado nosso que diz assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Em nossas mãos, em nosso coração, que é de onde começa tudo. A verdadeira pureza implica em esforços em vencer nossas más inclinações. No nosso Evangelho encontramos isso. O verdadeiro espírita é aquele que faz esforços em superar-se, em vencer as suas más inclinações, vencendo o orgulho, vencendo as vaidades. A proposta do Cristo, então, é superação. Superar em nós as vaidades, superar em nós as dificuldades trazidas pelo ego. E há uma fala fantástica, que eu não esqueço e procuro me lembrar sempre em todo o trabalho, para que isso sirva para mim. Jesus diz assim: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E o que sai da boca vem da alma. Então veja, se teus olhos forem trabalhados para enxergar sempre o lado bom, você vai converter seu corpo numa iluminação. Todo o seu corpo será luz. E aí aquilo que vai sair da sua boca é o que vem da alma. E a gente, voltando àquele momento de lavar as mãos, Jesus colocou muito bem claro que o que causa problema para o ser humano não é aquilo que ele coloca para dentro, é aquilo que ele coloca para fora através do seu falar. E ainda nós conhecemos bem esta fala que diz que os olhos são a janela da alma. Os olhos são o espelho da alma. Quando você encontra uma pessoa que já está trabalhando bem em si, ao olhar para os seus olhos, que é o que o Cristo fazia, ele já enxergava a transformação que está por vir.
Então os olhos da pessoa, quando fazem e praticam uma ação boa, os olhos brilham, e a gente fala isso naturalmente, espontaneamente. E ainda da fala do Cristo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Quer dizer, não adianta nada a gente fazer um monte de coisa para mostrar para todo mundo que nós conhecemos o ensino do Cristo e estamos praticando atos bons, se eu quero fazer isso para que todos vejam. E hoje com o celular, né, você quer fazer um ato bom e já quer tirar uma foto, uma selfie, para mostrar para todo mundo o que você fez. E o reino de Deus não é de aparência exterior, é interno. E nós trouxemos um momento em que Jesus, quebrando paradigmas, foi falar com uma mulher samaritana. Àquela época, os judeus não consideravam os samaritanos como seres ligados a Deus. Os judeus não falavam com mulheres, muito menos com samaritana. E Jesus teve um encontro no poço de Jacó com a mulher samaritana. E aquele povo, como não se entrosava com os judeus, eles também eram hebreus. Eles adoravam a Deus no Monte de Gerizim. E os judeus adoravam a Deus lá no Templo de Jerusalém. E ela pergunta para Jesus: onde é que devemos adorar a Deus? E Jesus diz: o tempo virá em que Deus há de ser adorado em espírito e verdade. Ou seja, não importa o lugar. Por quê? Porque Deus está aqui, está em qualquer tipo de igreja, em qualquer tipo de casa, está em tudo e em todos os lugares. Então eu posso adorar a Deus com as atitudes boas, em qualquer lugar, mesmo que ninguém esteja vendo. Aliás, principalmente se ninguém estiver vendo. E o Cristo nos traz um alerta, repetindo o que nós acabamos de dizer. Não é o que entra pela boca que torna impuro o ser, é aquilo que sai de sua boca. É a energia das palavras, que elas vêm da alma, elas vêm do coração. Então, rituais, regras, não batem com os ensinos do Cristo. Na atualidade, com os estudos aprofundados que se fazem dos ensinos do Cristo, os cientistas chegaram à conclusão, os historiadores, falei errado, os historiadores que analisavam o que acontecia com Cristo àquela época, eles perceberam que o choque foi, naquela época as coisas eram muito em cima de regras, e Jesus falava de princípios. Então não batia uma coisa com outra, porque uma regra é uma coisa que vale hoje, amanhã pode não valer. Agora um princípio vale hoje, amanhã e sempre. Então esse era o choque que existia entre a geração que condenou o Cristo e o que o Cristo trazia. Mais um detalhe neste capítulo 8. Se vossa mão for motivo de escândalo, corta. Veja, não é ao pé da letra, senão a gente vai estar num mundo cheio de manetas. Se com a ação de minha mão eu provoco maldades, o corta quer dizer, procure mudar esta ação de sua mão. Isso se estende ao sentimento, isso se estende ao pensamento, às palavras, à ação. Então, se teu sentimento não é bom, que vai gerar um pensamento pior ainda, corta isso na raiz, substitua por um sentimento melhor, e você vai ter como origem um pensamento melhor ainda. Então esse é o sentido de cortar a mão, se ela for motivo de escândalo. E ainda, uma fala interessante que eu ouvi de um amigo palestrante. A gente está caminhando para isso, mas dividimos aquilo que eu acho muito bom. Cuida carinhosamente do jardim de tua mente. O pensamento que a gente rega é aquele que cresce. Então, como é que eu vou fazer isso? Cuidando dos meus sentimentos
e aí eu vou estar cuidando dos meus pensamentos. Trabalhar o que eu sinto e controlar o que eu penso. Aí eu estou traduzindo os ensinos que o Cristo me traz no sentir, no pensar, no falar e no agir, todos na mesma direção. Lembrando que os maus pensamentos intoxicam a alma, e nós estamos falando de pureza do coração. O símbolo seria o nosso coração. Como desintoxicar a alma? Trabalhando os sentimentos para que não gerem maus pensamentos. A pureza está ligado também à percepção daquilo que é o mal, que nós chamamos de mal. Mas o que a gente tem que ficar alerta? Para que isso que eu chame de mal, quando chega até nós, que não produza resultado, que não gere em nós uma reação igual e contrária. Lembra, se alguém vos bater na face esquerda, apresente-lhe também a outra. Ou seja, não é para alguém atingiu você, te atingiu no rosto, você vai mandar atingir no outro lado da face. É mostrar um outro modo de pensar, de sentir e de agir. Então, não deixemos que apareça de um mal que alguém nos faz, uma resposta maldosa de nós também. Você está na dúvida como agir? Ouça o seu coração. Faça uma prece, faça uma oração, mesmo que silenciosa. A pureza de coração vai trazer para nós uma barreira intransponível às energias chamadas maléficas. Quando eu trabalho a pureza no coração, a pureza de sentimento, eu crio uma barreira que os pensamentos ruins, a energia dos pensamentos não bons, não nos atingem. É mais ou menos assim, quando eu penso mal de alguém, essa energia vai a ele. Mas se ele está num nível de vibração mais elevado, a energia não o atinge, mas ela volta para mim. Então, quando alguém de alguma forma nos envia um pensamento não muito bom, se estivermos alertas, essa energia não nos atinge e não nos provoca problema algum. Manter puro o coração é o eixo desta nova era que estamos vivendo. Todos nós estamos ouvindo falar da transição planetária. Quem de nós vai permanecer neste mundo? Os mansos herdarão a terra. Então, quem de nós vai permanecer nesse mundo? Aqueles que procurarem trabalhar o bem no seu íntimo, no ser espiritual que é. Então, este vai ter toda a oportunidade que precisar para trabalhar as suas más inclinações, para vencer as más inclinações e progredir. É a prática do bem. O bem vai fazer bem a quem faz bem. E ele nos leva ao próximo mundo de regeneração. E para finalizar, eu diria assim, digamos que o Cristo nos encontre e nos peça alguma coisa. Se você disser a Ele, como mostra essas mãos, é o que está meu coração, é tudo o que eu tenho. Ele vai te dizer com certeza, é tudo o que eu quero. Então, quando você apresenta os sentimentos bons ao Cristo, dizendo é tudo o que eu tenho, o Cristo vai te dizer é tudo o que eu quero. Não preciso de mais nada. E que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos tenha sobre a sua guarda. Muito obrigado a todos por mais esse momento de reflexão.